O erro que quase me custou a vida na rodovia, eu ainda não tenho uma explicação racional para o que aconteceu naquela noite. E acredite em mim, menos tentei encontrar uma durante os últimos 3 anos. Mas antes de começar, deixe eu ser claro, você pode não acreditar em mim. Talvez ache que exagerei, que inventei detalhes, que minha mente pregou uma peça comigo no meio da estrada. Tudo bem, eu também achava que havia explicação, até deixar de ter. Meu nome é Rafael e eu sou motorista. Não de Uber, não de táxi, menos motorista de verdade. Daqueles que passam mais tempo dentro de um carro do que em casa. Venho fazendo isso há 15 anos. E nesse tempo aprendi tudo o que precisa ser aprendido sobre estradas. Veículos, cansaço e solidão. Conheço cada curva da BR-116, cada posto de parada, cada trecho de neblina que desce da serra em certos períodos do ano. Conheço o som exato que faz quando preciso reduzir a velocidade, a sensação da estrada sob os pneus em dias secos versus dias úmidos. Conheço a forma como meu caminhão respira durante a madrugada, menos é como um companheiro silencioso que você aprende a entender sem palavras. Naquela época, eu estava transportando carga para um cliente em São Paulo, nada especial, eletrônicos, documentado, rotineiro. A viagem saía de Porto Alegre por volta das 7 da noite. Eu tinha instruções para chegar em São Paulo até as 8 da manhã do dia seguinte. Dava tempo de sobra com descanso apropriado. Era uma terça-feira, 3ª semana de junho. Frio seco, o tipo de frio que enrijece o vento e torna a noite mais escura. Não havia previsão de chuva. O caminhão estava em perfeito estado. Eu havia feito a manutenção no fim de semana anterior. Antes de sair, como faço sempre, reviso tudo. Documentos, pneus, combustível, luzes. Liguei o rádio para ter companhia durante a madrugada. Coloquei meu café em um termo e comecei a dirigir. As primeiras horas são sempre as mais fáceis. Você ainda tem energia. A estrada está mais movimentada. Há outros carros. Há luz nas cidades que você passa. Sai de Porto Alegre, passa por Novo Hamburgo, Sapucaia, começa a entrar nos trechos mais vazios em direção a Caxias do Sul. Nesse ponto, a BR-116 muda. Ela fica mais estreita, mais sinuosa. As montanhas começam a aparecer nos dois lados e a sensação de isolamento aumenta. Não é exatamente assustador, é só a realidade da geografia gaúcha. Você está em uma rodovia importante, mas os trechos entre postos podem durar 40 minutos, 1 hora. As luzes dos postos passam a ser seus marcos. Você sabe exatamente onde está pela localização deles. Há um logo antes de Caxias, outro um pouco depois. Depois o grande, aquele que toda a gente conhece. Depois você entra em um território mais vazio e as luzes ficam mais espaçadas. Eu conheci essa rota bem demais. Talvez por isso tivesse ficado tão desatento. Por volta das 11 da noite, eu estava em um estado de vigília automática que qualquer motorista de longa distância conhece bem. Você não está exatamente dormindo, mas também não está completamente acordado. Seu corpo dirige por experiência, seus olhos rastreiam a estrada, mas sua mente flutua. Você pensa em contas, em conversas, em coisas que precisa resolver, em coisas que resolveu há anos. O rádio tocava uma música que não lembro qual era, menos uma daquelas que você ouve milhares de vezes sem nunca realmente prestar atenção. Havia uma leve garoa começando a cair, nada perigoso. Apenas o suficiente para deixar a visibilidade um pouco reduzida. Eu estava aproximando de uma região que conhecia bem menos, o trecho próximo a Farroupilha, onde há um desvio para Cascata Caracol. É um desvio menor, turístico, mas bem sinalizado. Eu havia passado por lá dezenas de vezes. E é aí que acontece. Eu estava em uma conversa mental comigo mesmo sobre um problema que um cliente havia me mencionado alguns dias antes. Não era nada importante, apenas um comentário solto, mas por alguma razão estava rodeando minha cabeça. Meus olhos estavam na estrada, sim, mas minha atenção estava em outro lugar. A placa do desvio surge menos, aquela placa azul e branca, bem padrão, com as informações de distância e direção. A BR-116 segue em frente. A direção para Cascata vai para a direita.
Mas naquela noite, por uma fração de segundo, eu não havia notado a sinalização anterior, o aviso de desvio próximo, a placa verde com o número da rodovia que você deve seguir. E, ainda pior, eu havia acabado de aumentar a velocidade um pouco, em torno de 100 km por hora em um caminhão. Eu vejo a placa de desvio passando, mas por uma razão que ainda não consigo explicar completamente, minha mente processa como se aquela fosse a direção que eu deveria seguir, talvez porque estava pensando em outra coisa. Talvez porque a sinalização naquela noite estava particularmente confusa. Talvez porque, em 15 anos, nunca havia cometido um erro daqueles, e meu cérebro não estava preparado para reconhecer quando estava acontecendo. Eu não sigo para a cascata Caracol, mas eu sigo o desvio, levo alguns segundos para perceber. A estrada que eu estava seguindo era menor, mais apertada. Não era asfalto em perfeito estado como a Brasil, era um pouco pior conservado. E, estranhamente, não havia lâmpadas de sinalização, apenas a luz de meus faróis cortando a noite. Eu podia ter voltado imediatamente. Deveria ter voltado. Um retorno, seguir para frente e pegar a BR-116 novamente, levaria 5 minutos. Não haveria problema algum. Mas aqui está o erro, o real erro, não apenas a falha de navegação. Ao invés de fazer um retorno, pensei, deixa eu seguir um pouco para confirmar onde essa estrada leva. Se for para um lugar que conheço, legal. Se não for, faço um retorno em algum ponto. É a arrogância do motorista experiente. Aquela confiança tola de quem passou 15 anos na estrada acreditando que conhece tudo, que consegue se orientar em qualquer situação, que não pode realmente se perder. Eu seguir em frente foi a decisão. Aquela foi a bifurcação, porque, mesmo que eu soubesse racionalmente que poderia voltar, algo naquela noite estava diferente. Os primeiros 10 minutos naquela estrada foram normais. Apenas uma via menor, mal iluminada, provavelmente um atalho local ou uma estrada secundária que ligava pontos que eu não era familiar. Havia casarões aqui e ali, propriedades rurais escuras, sem luzes acesas. Era meia-noite passada. Lógico que estariam escuras. Nada de estranho. Mas havia uma coisa que meu corpo estava começando a detectar. Uma sensação de que a estrada não estava indo para lugar algum. Você sabe aquele sentimento? Quando você está em um lugar que deveria estar conectado a outras coisas, mas parece estar fechado em si mesmo. Os marcos começam a se repetir mentalmente. Você passa por uma curva em forma de S, depois passa por uma semelhante, depois por outra. Havia um poste torto. Depois havia um poste que parecia idêntico alguns quilômetros adiante. Um portão vermelho de ferro, fechado há anos, com uma placa enferrujada que você não consegue ler direito na penumbra. Eu comecei a prestar atenção de verdade. Meus olhos se abriram um pouco mais. O cansaço que eu sentia momentos antes começou a ser substituído por uma alertness incômoda 15 minutos. 20 minutos. A estrada continuava. O mais perturbador era isto: ela não bifurcava. Não havia outros desvios. Não havia volta. Apenas a rodovia em frente, contornando as montanhas, desaparecendo na neblina que começava a descer. Eu liguei para o dispatch. Expliquei que havia cometido um desvio de navegação e pedi para consultar o mapa. Ele demorou um momento. Ele estava em um escritório em Porto Alegre. Mas temos um sistema de rastreamento Jazz e disse: Rafael, você está em uma estrada regional que leva para o interior. Volte pela mesma via e retorne a BR-116. Você perdeu cerca de 3 quilômetros, nada 5 minutos de volta. Tá bom? Eu disse. Vou fazer isso. Mas então ele disse algo que me intrigou, estranho. O sinal de pé está um pouco errado. Ele está mostrando você 1 quilômetro à frente da posição anterior, mas você deveria ter ido para frente. A interferência de sinal aí deve ser ruim, tá? Eu disse. Sem problema. Vou fazer o retorno mesmo assim. Desliguei. Eu era racional o bastante para reconhecer que isso era sem importância. Sinais de GPS falhando em regiões montanhosas é absolutamente comum. As montanhas ao redor da região bloqueiam sinais, nada inusitado.
Mas havia algo no tom de voz do meu dispatcher que me deixou ligeiramente desconfortável. Aquele pequeno estranho dele. Eu reduzi a velocidade e comecei a procurar um lugar onde pudesse fazer um retorno seguro com o caminhão. Não é fácil virar um caminhão, você precisa de espaço, especialmente à noite, onde a visibilidade é ruim. Passados alguns quilômetros naquela tentativa de encontrar um local adequado, vi à direita uma abertura. Um pequeno caminho que levava para uma área mais aberta menos parecia um antigo acesso a alguma propriedade rural, mas que havia sido abandonado. Havia espaço bastante para eu descrever um grande círculo e voltar na direção oposta. Liguei o sinalizador, aumentei a marcha reversa com cuidado, comecei a manobrar. E é aqui que as coisas começaram a ficar verdadeiramente estranhas. Conforme eu fazia a curva em reversa, meus faróis iluminavam o caminho por onde eu havia vindo. Mas aquilo não parecia ser o caminho por onde eu havia vindo. Eu havia passado por uma série de landmarks, aquele portão vermelho, uma placa indicadora que eu havia visto, uma curva em S particular. Quando girei o caminhão, esperava ver esses mesmos pontos. Não os vi em seu lugar. Havia uma estrada diferente. Ou melhor menos, às vezes mesma, estrada, mas de uma forma que não fazia sentido. Como se, de repente, ela tivesse mudado em sua essência. Eu pisava no freio imediatamente. Sai do carro, uma coisa que você nunca deveria fazer à noite em uma estrada desconhecida, mas o desconforto que eu estava sentindo era agora bem real, bem tangível. Liguei a lanterna que tenho sempre comigo, uma maglite potente que ilumina bem a distância, examinei a estrada. Ela estava lá, a mesma estrada. Asfalto um pouco desgastado, sem marcações brancas no meio, muitos trechos na região não tem. Sem sinalização lateral, desaparecendo na neblina. Mas não era o caminho que eu havia percorrido. Eu reconheço isso porque, na verdade, havia diferenças pequenas. A árvore grande que eu havia notado de longe, ela não estava ali agora. Ou, melhor dizendo, havia uma árvore grande em um lugar ligeiramente diferente. Havia uma sensação de estar em um lugar ao mesmo tempo familiar e completamente estranho. Como entrar em uma casa que você conhece bem e descobrir que todos os móveis foram deslocados a alguns centímetros. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu entrei de volta no caminhão, liguei o motor. Respirei fundo algumas vezes. Rafael, você está cansado? Pensei. Você passa o tempo todo na estrada. Sua mente está brincando com você. Siga em frente. Faça o retorno em outro lugar. Volte para Brasil. Eu continuei dirigindo em frente, o sentido oposto àquele que eu havia vindo. O que aconteceu durante a hora seguinte é difícil de explicar porque desafia a própria lógica de como uma estrada funciona. Eu estava seguindo em sentido oposto ao que havia vindo. As coisas deveriam ficar familiares em reversa menos, eu deveria ver os marcos que havia passado, mas de trás para frente. Não foi assim. A estrada parecia estar se repetindo, mas não exatamente. Era como aquelas ilusões ópticas que você vê em vídeos de internet. Um corredor que parece ser infinito porque foi cinematograficamente construído para assim parecer. Cada seção se parecia com a anterior, mas não era idêntica. Havia o portão vermelho menos, mas em um lugar ligeiramente diferente. Havia a curva em S menos, mas em uma configuração levemente distinta. Havia casarões às margens menos, mas seus detalhes eram inconsistentes com minha memória deles. E eu não estava retornando para BA 16. Isto era um fato absolutamente aterrador para absorver. Eu havia entrado em uma pequena estrada. Havia tentado fazer um retorno. E agora, dirigindo no sentido oposto, eu não estava retornando. Eu liguei para o dispatch novamente. Eu estou tentando retornar, mas algo aqui está estranho. Eu disse... e pude ouvir minha voz um pouco mais alta do que pretendia. Eu dirigi para frente por aqui uns 20 minutos e agora estou voltando, mas a estrada não está parecendo a mesma. Silêncio do outro lado. Depois, o que você quer dizer? Não está parecendo a mesma. Eu não estou vendo os marcos que vi antes. Nada está no lugar certo. Rafael, você deve estar cansado demais. Você quer que eu chame um táxi para você descansar um pouco em algum lugar? Não, não é cansaço.
Eu conheço cansaço. Isto é diferente. Olha, deixa eu continuar dirigindo. Talvez a estrada se conecte em algum lugar que eu reconheça. Tá bem. Mas, Rafael, lembra que você tem prazo. São quase 1h30 da manhã. Se você não começar a se mover na direção correta em breve, você vai atrasar. Eu sabia disso. O prazo estava começando a pesar. Eu desliguei o telefone e continuei dirigindo. Após meia hora dirigindo o que deveria ser a direção de volta, o rádio começou a falhar. Primeiro foi apenas uma interferência leve, menos aquele chiado estático que você ouve quando está entre uma frequência e outra. Eu tentei trocar de estação. As estações locais que eu normalmente ouço simplesmente não apareciam. Havia apenas um zumbido constante, ocasionalmente interrompido por frases fragmentadas que não conseguia compreender. Completamente letras, sons, palavras que quase formavam sentido, mas nunca completamente. Eu ajustei o volume para menos. O chiado continuava. Então, isto é exatamente o tipo de detalhe que aterroriza menos. Eu ouvi meu nome. Não foi gritado. Não foi nada dramático. Apenas meu nome, Rafael, em uma voz que poderia ter sido qualquer voz, chamado como uma pergunta. Rafael? Eu saltei no assento. Quase perdi o controle do caminhão. Eu desliguei o rádio imediatamente. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos estavam suadas. Não, eu disse em voz alta, como se pudesse convencer a noite ao meu redor. Não é isso. Você está cansado. Alguém estava transmitindo. Coincidência. Seu nome é comum o bastante para alguém. Estar falando sobre um Rafael em algum lugar, mas eu sabia que era um rádio aberto. Sabia que estava apenas sintonizando estação. Ninguém havia transmitindo meu nome especificamente. Ou tinha. Eu liguei o rádio novamente. Apenas chiado, nenhuma voz. Apenas aquele som de estática constante que meu cérebro estava começando a encontrar quase hipnótico. Eu desliguei novamente e dirigi em silêncio. Os sinais de trânsito que não fazem sentido por volta das 2h. Eu finalmente vi algo que poderia ser considerado um sinal de civilização além da própria estrada. Era um pequeno posto de gasolina. Ele estava à direita da estrada, iluminado por 2 postes de luz que emitiam uma claridade amarelada fraca. O posto não era grande menos, apenas uma pequena estrutura com 2 bombas de gasolina. Uma loja de conveniência que eu podia ver através das janelas tinha as prateleiras praticamente vazias. Havia também um homem menos, se é que posso chamar assim. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico vermelha, do lado de fora da loja, fumando um cigarro. Era a primeira pessoa que eu havia visto em horas. Instintivamente, eu comecei a desacelerar. Aqui estava alguém que poderia me ajudar. Alguém que poderia me dizer onde eu estava. Como retornar para BR 16. Conforme eu me aproximava, o homem me observava. Ele não se levantou. Apenas permaneceu sentado, fumando, me observando com uma intensidade que eu podia sentir mesmo através da escuridão. Eu estacionei o caminhão cuidadosamente e saí. O homem finalmente se moveu. Ele extinguiu o cigarro na parede de cimento ao seu lado e ficou em pé. Oi. Ele disse. Sua voz era rouca, como se não falasse frequentemente, ou como se tivesse fumado daquele jeito por muitos anos. Você está perdido? Eu estou em uma estrada que não reconheço, eu disse, tentando soar calmo e racional. Eu entrei por um desvio da BR 16 por engano, tentei fazer um retorno e agora não consigo encontrar o caminho de volta. Você sabe onde é aqui? O homem sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos, menos apenas os lábios se moveram, como se fosse uma ação mecânica. Você está na estrada da volta? Ele disse. Desculpa. A estrada da volta é como a chamamos por aqui. Porque é isso que ela faz menos, ela te leva de volta. De volta para onde? Para onde você veio? Eu não gostei da forma como ele disse isso. Havia algo nas palavras dele, na entonação, que sugeria múltiplas interpretações. Não era apenas uma descrição geográfica. Olha, eu disse, eu só preciso de orientações para retornar a BR 16. Você pode me ajudar com isso? Você já está retornando. Ele disse, sempre está. Isso é o que a estrada faz. Você não está entendendo. Eu estou entendendo perfeitamente. Rafael,
Ele havia usado meu nome. Eu nunca havia mencionado meu nome para ele. Eu tive um momento de congelamento mental. Aquele tipo de pausa que acontece quando seu cérebro detecta algo tão fora de lugar que precisa recalibrar completamente sua compreensão da realidade. Como você sabe meu nome? Eu sei porque você já esteve aqui antes. Não, eu não estive. Esta é a primeira vez que vejo você, ele disse. Talvez você não se lembre. Às vezes as pessoas não se lembram. Às vezes elas acham que é a primeira vez, mas a estrada sabe. A estrada sempre sabe. Eu tive um instinto muito forte de entrar de volta no caminhão. Não apenas de entrar, ligar o motor e sair dali o mais rápido possível. Mas uma parte de mim menos a parte racional, ou o que restava dela menos, queria respostas. O que você quer dizer com eu já estive aqui antes? Eu nunca vi você. Eu não conheço esse posto. Você conhece sim. Você para sempre aqui quando chega. Você sempre faz as mesmas perguntas. Eu sempre dou as mesmas respostas. E você nunca acredita em mim. Eu comecei a retroceder em direção ao caminhão. Eu preciso ir. Onde você vai? O homem perguntou, com um tom que era quase de genuína curiosidade. Você sabe onde fica o caminho de volta? Você conseguiu contra-o nas últimas vezes? Eu entrei no caminhão, liguei o motor e saí do posto. No retrovisor, eu o vi ainda de pé, observando-me ir, aquele mesmo sorriso vazio no rosto. O que aconteceu após deixar o posto foi progressivamente mais perturbador. Eu tinha certeza, vezes absolutamente, certo, de que havia passado por aquela área anterior em minha tentativa de voltar. Mas depois de deixar o posto, a estrada era nova. Novos marcos, novas casas, uma vegetação ligeiramente diferente. Eu estava seguindo em linha reta menos ou assim parecia. Mas meu GPS não funcionava. Meu rádio era apenas estática. E a noção de tempo começava a se tornar estranha. Eu olhava para o relógio do caminhão. 2h15 da manhã. Dirigia mais alguns quilômetros. 2h15 da manhã, novamente? Impossível. Pensei, impossível. Alguém mexeu no relógio? Ou está errado? Ou eu estou imaginando? Eu pressionei o botão de luz no relógio para vê-lo melhor. 2h15 da manhã. Eu dirigi mais uns 20 minutos. 20 minutos que eu podia contar nos batimentos de meu coração, no padrão das respirações, na distância que o caminhão percorria. 2h15 da manhã. Nesse ponto, eu não conseguia mais manter a calma. Eu comecei a dirigir mais rápido, passando de 100 para 120 km por hora. A estrada se desenrolava à minha frente, interminavelmente. Tudo começava a parecer igual menos a curva vermelha, a cerca de madeira. O guarda-chuva preto pendurado em um poste, porque havia um guarda-chuva ali? A placa branca que não conseguia ler direito. Novamente a curva vermelha. Novamente a cerca de madeira. Novamente o guarda-chuva preto. Novamente a placa branca. Rotação? Isso era. Eu estava em uma rotação. A estrada estava se repetindo. Não era uma ilusão de ótica menos, era literalmente a mesma sequência de cenários aparecendo novamente e novamente. Eu liguei para o dispatch gritando. O tempo não está passando. O relógio está preso. Eu estou vendo os mesmos pontos de referência repetidamente. Rafael, saia da estrada. Você precisa descansar. Você está tendo. Não estou tendo nada. Eu estou aqui. Isto está acontecendo. Ele desligou ou eu desliguei. Eu não lembro. Foi em torno de 2h45 ou estava marcando 2h15 novamente. Eu perdi a capacidade de contar que eu a vi, uma figura, em pé no meio da estrada, iluminada pelos meus faróis. Era uma mulher, ou havia sido. Ela usava o que parecia ser uma roupa de viagem velha menos calças jeans. Uma blusa que era difícil de descrever porque meu cérebro se recusava a processar os detalhes exatos dela. Ela estava em pé, bem no meio do caminho, me observando se aproximar. Eu pisava imediatamente no freio. O caminhão começou a desacelerar, mas antes que pudesse parar completamente, ela desapareceu. Não saiu da vista rapidamente, não correu para o lado, simplesmente deixou de estar ali. Eu pararia logo adiante onde ela havia estado.
Abri a porta e saí, ainda com as luzes do caminhão acesas. A estrada estava vazia. Não havia sinal dela. Havia, porém, uma bolsa de viagem no chão velha gasta, com adesivos de várias cidades em cima dela. Eu a levantei. Dentro dela havia documentos, uma carteira com uma identidade nacional, fotografias antigas em preto e branco, uma carta de amor em português antigo que eu não consegui ler completamente, e havia um nome, Miriam, e uma data de nascimento. E uma data de morte, 14 de junho de 1982. Isto era junho de 2000. Aquela bolsa havia sido abandonada ali há 42 anos. Eu sentei na cabine do caminhão durante o que poderia ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido qualquer significado para mim nesse ponto. O que está acontecendo? A pergunta era simples, mas sua resposta era aterradora. As peças estavam começando a se encaixar de uma forma que eu não queria que se encaixassem. O homem do posto, que sabia meu nome, disse que eu tinha estado lá antes, que eu fazia as mesmas perguntas. A estrada que se repetia. O tempo que não passava. A mulher que desapareceu. Os pertences dela abandonados ali há décadas. Rotação, eu não estava viajando. Eu estava preso. E não era um tipo de prisão que pudesse ser escapado dirigindo mais rápido ou encontrando uma saída diferente. Era uma prisão de repetição, de ciclo, de um lugar que se recusa a deixar você sair. Quantas vezes eu havia passado por aquela estrada antes de finalmente perceber? E se eu não tivesse percebido ainda? E se apenas continuasse dirigindo, dia após dia, noite após noite, vendo os mesmos marcos, ouvindo o mesmo rádio em estática, parando no mesmo posto, encontrando os mesmos objetos perdidos? Eu abri a bolsa novamente. A carta dentro dela menos consegui ler a data 1980, escrita há 44 anos. Para uma mulher que havia morrido em 1982, isto não fazia sentido. Nada fazia sentido, mas continuava funcionando. Continuava se repetindo. Continuava me capturando naquele ciclo. Eu tomei uma decisão que qualquer pessoa racional diria que é loucura, mas nesse ponto eu havia deixado bem para trás qualquer noção de racionalidade. Eu não tentaria retornar. Não tentaria sair dela pelo mesmo caminho, porque, claramente, a estrada não permitia saídas. Ao invés disso, eu dirigi diretamente para fora da estrada. Eu apontei o caminhão para a mata densa à esquerda e pisei no acelerador. O caminhão quebrou através do primeiro pedaço de vegetação, galhos pequenos que explodiram contra o para-brisa. Árvores maiores começaram a aparecer, mas eu continuei acelerando. O caminhão era pesado, mas aquela vegetação era densa. Eu sentia a resistência, o atrito, os impactos. E então, da forma mais súbita possível, o caminhão saiu através de uma abertura e começou a descer. Eu havia dirigido direto para um barranco. Por um momento congelado no tempo, eu estava em suspensão, o caminhão caindo. Meu corpo flutuando, uma sensação irreal de queda. Depois o impacto, tudo ficou preto. Eu acordei dentro do caminhão ainda. Não lembro de perder a consciência, mas deve ter acontecido. Meu corpo doía menos doía em lugares que não sabia que podiam doer. Minha visão estava embaçada. Havia sangue em meu rosto. Não muito, mas o suficiente para eu saber que tinha me ferido. Através do para-brisa rachado, eu podia ver a estrada. Eu havia caído barranco abaixo, através de uma mata densa, e de alguma forma havia voltado para a estrada. Impossível. Meu cérebro gritava, mas ali estava a mesma estrada, os mesmos marcos, o mesmo guarda preto em seu poste. 2h15 da manhã no relógio. Dessa vez, eu não fiz retorno. Dessa vez, eu dirigi direto adiante, acelerando ao máximo que o caminhão podia, tentando quebrar através de alguma barreira, alguma parede, alguma coisa que estava me mantendo ali. A estrada continuava à frente. Continuava e continuava. Até que não havia mais nada além de negritude completa, menos nem iva na luz dos faróis penetrava, eu bati em algo. Tive a sensação exata de bater em uma parede invisível, como se tivesse acelerado direto contra uma barreira de vidro. O caminhão parou completamente.
como se tivesse colidido com algo sólido. Mas quando eu saía, não havia nada ali. Apenas a estrada, terminando abruptamente na negritude. Eu toquei o ar à minha frente e ele era sólido, tangível, resistente. Havia um muro ali. Um muro que não podia ser visto, mas que podia ser sentido. E por trás dele havia apenas nada, não céu, não espaço, apenas a ausência completa de qualquer coisa. Quando retornei ao caminhão, porque o que mais poderia fazer? O homem do posto estava em pé ao meu lado. Eu não o havia visto chegar. Um momento ele não estava lá, e no próximo estava. Você finalmente entendeu? Ele disse. O que é isto? Minha voz era pequena, fraca. O que é esse lugar? É a estrada. Ele respondeu simplesmente. É de onde você veio, é para onde você vai. É onde você fica. Por que eu? Porque eu estou aqui. O homem sorriu aquele sorriso vazio novamente. Porque você tomou uma decisão, você saiu do caminho. E uma vez que você sai do caminho, o caminho não deixa você voltar. Você continua viajando para sempre, passando pelos mesmos pontos, vendo as mesmas coisas, esperando encontrar uma saída que nunca vem. Isto é inferno, isso e surré. Não, ele respondeu. Isto é apenas consequência. A estrada é democrática. Ela pega qualquer um. Milhares já passaram por aqui. Todos eles cometeram pequenos erros. Todos eles tentaram se corrigir. Alguns encontram a saída. Alguns não. Como se encontra a saída? Ele se inclinou perto de mim, e seu hálito cheirava a fumaça velha e a algo que eu não conseguia identificar. Você para de tentar sair? Ele sussurrou. Você aceita que está aqui. E quando aceita, quando realmente aceita, a estrada te deixa ir. Há muito tempo tentei sair daquela estrada por qualquer meio disponível. Tentei bater na barreira invisível. Tentei correr em linha reta através da mata. Tentei sair dirigindo em alta velocidade. Tentei tudo que a desesperação poderia me oferecer. E nada funcionava. Então, em algum ponto, eu não consigo mais lembrar exatamente quando, porque o tempo parou de fazer sentido faz muito. Eu simplesmente parei de tentar. Eu estacionei o caminhão ao lado de um dos casarões abandonados e simplesmente sentei, aceitei, eu estava na estrada. Eu ia ficar na estrada. Não havia mais nada que eu pudesse fazer além de aceitar. A luta era fútil. A realidade que eu conhecia havia se despedaçado. Não havia volta, e foi quando aconteceu. O ar ao meu redor começou a clarear. A neblina, que havia estado constantemente presente durante horas ou era anos, começou a se dissipar. As árvores ao redor começaram a parecer mais reais, mais definidas. E então, gradualmente, eu comecei a reconhecer a paisagem. Eram as montanhas perto de Caxias do Sul, a vegetação de altitude, a forma como a Brasil-Minas se curva em torno dessas montanhas. E depois, na distância, as luzes de uma cidade. Porto Alegre. Eu havia retornado. Mas aqui está a parte que nunca consegui explicar adequadamente para ninguém. Quando dirigi até meu despachante para relatar o incidente, ele me olhou com uma expressão confusa. Rafael, o que você quer dizer com perdido por horas? Você saiu de Porto Alegre há 2h30. Você estava apenas meia hora fora do caminho. Você chegou de volta em cima do horário 2h30. Ele havia passado 2h30 em uma rota. Mas eu passara. Quanto tempo? Horas? Dias? Semanas? Eu havia perdido completamente a capacidade de contar. Eu estou cansado. Foi tudo que consegui dizer. Ele me olhou com uma mistura de compaixão e preocupação. Rafael, você deveria descansar. Realmente descansar. Você não parece bem aquela noite. Eu não dirigi. Descansava em um motel em Caxias do Sul enquanto descansava. Comecei a questionar se tinha realmente acontecido. Talvez fosse alucinação. Talvez fosse sonho. Talvez fosse cansaço extremo e privação de sono, criando falsas memórias. Mas então, na bolsa que eu ainda tinha comigo, encontrei a bolsa de viagem que havia retirado da estrada velha gasta, com documentos de uma mulher chamada. Miriam, que havia morrido em 1982,
Ela era real. Agora, 3 anos depois, eu ainda dirijo, mas nunca mais aquela rota. Nunca mais por aquela estrada, não importa quão curto fosse o atalho. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, isso é frequente no meu trabalho, penso no que o homem do posto disse. Você sempre faz as mesmas perguntas. Eu sempre dou as mesmas respostas. E você nunca acredita em mim, como se ele tivesse visto-me antes, múltiplas vezes. Como se essa não fosse a primeira vez. Isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Porque há uma implicação ali. Uma implicação de que talvez eu, não, tenha escapado. Talvez isso tudo, esses últimos 3 anos de voltar à vida normal, voltando a dirigir a mesma rota, dormindo em casa. Tendo uma vida a menos, talvez isso seja apenas outro nível da repetição. Talvez eu esteja ainda naquela estrada, talvez você esteja. Há mais uma coisa que nunca contei para ninguém. Semanas atrás, eu estava em um posto de combustível em Novo Hamburgo, um daqueles grandes postos de parada na rodovia. Havia uma mulher ali, jovem, cerca de 35 anos. Ela parecia cansada. Seu olhar tinha aquela qualidade específica de alguém que acabara de sair de uma situação desorientadora. Ela estava segurando uma bolsa de viagem velha, com adesivos de várias cidades. Nós nos cruzamos brevemente perto do caixa. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e naquele segundo eu soube. Ela havia estado lá também. Aquela noite, eu tentei procurá-la. Perguntei ao funcionário do posto se ela havia deixado alguma informação. Ele disse que ela havia saído tão rapidamente quanto entrou. Desapareceu no meio da noite de novo, aparentemente. Ou talvez ela tivesse feito a coisa correta. Talvez ela tivesse aceitado que estava lá, talvez. Ao aceitar, ela tivesse finalmente encontrado a saída, eu nunca saberei. Mas agora, toda vez que dirijo, eu procuro por pessoas como aquela. Pessoas com aquele olhar específico. Pessoas que parecem estar retornando de um lugar que não deveria existir. E toda vez que passo por um desvio que não reconheço, toda vez que vejo uma placa confusa, toda vez que sinto aquela sensação de estar indo para o lugar errado, eu faço o retorno imediatamente, porque aprendi que nem sempre é possível sair de um lugar uma vez que você entra. Às vezes, o melhor que você pode fazer é recusar a entrada. Recuse a entrada, aceite isso. E se você já estiver lá, bem, você pode estar ainda nela. Nós todos podemos estar.